Fala, meu povo lindo que vai morar no céu, tudo bom com vocês, cara? Bem-vindo aí a todos. Quem já me acompanha aqui, agradeço por estar comigo aí nesse propósito. Bom, a leitura agora vai ser no capítulo 22 de Gênesis. Adianto desde já com essa paisagem bonita aqui, que está aqui do outro lado, né? Essa paisagem radical, linda demais. Adoro o nascer do sol e o findar da tarde, eu acho muito bonito. Especialmente a lua, aqueles que são meus amigos, familiares, sabem o quanto eu amo a lua. Quando tem uma lua cheia, eu tiro foto aqui e já posto logo. Bom, leremos capítulo 22 de Gênesis. Eu vou estar fazendo a leitura e depois eu vou passar a palavra ao pastor Anchieta. É um dos pastores os quais eu gosto de ouvir pregações, eu sigo e eu me inspiro muito neles. São homens que eu entendo que é de fé, são homens que foram muito provados já na vida e abençoados, agraciados, né? E eles compartilham de suas pregações e eu espero que está também contribuindo de alguma forma para a sua vida espiritual através da bênção do Senhor. Amém? Vamos lá. Gênesis 22. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Vamos lá. Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe e disse a Abraão e seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, ou seja, o seu filho irão até mais adiante. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho. Falou Isaque a Abraão, seu pai. Desculpa. E disse: Meu pai. E ele disse: Eis aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis aqui um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Está aí o nome do Monte Moriá. Eu gostaria de ressaltar a minha colocação, mas eu vou deixar para o pastor, que eu achei esse vídeo fantástico, maravilhoso. E eu sou um homem muito humilde, então talvez não quero estragar a pregação do pastor, não. Vamos lá. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. 16. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos.
e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que aqui Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quessed, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Eu fico por aqui, desde já eu deixo um abraço a todos que acompanharam até aqui. Eu peço que acompanhem ainda o final da pregação. Não repare o barulho que eu tenho uns pimpolhos aqui em casa, tá bom, meus queridos? Deus abençoe a todos nós, um abraço. Shalom. Na verdade, essa história é uma história que demonstra Deus queria impactar Abraão e a todos aqueles que ouvissem e lessem esse texto na palavra de Deus. Deus queria mostrar a Abraão e a todas as gentes e a todos os homens como é difícil entregar aquilo que você ama. Como é duro entregar a pessoa que você ama. Como é terrível entregar. Principalmente quando esta pessoa, como no caso de Abraão, era única. Abraão não tinha outra pessoa para substituir Isaac. E Deus sabia disso muito bem. E Deus, quando ele pede Isaac, ele enfatiza dizendo: Abraão, eu quero que tu ofereças a mim o teu filho, o teu único, o único, aquele a quem tu amas. Deus pediu a Abraão o único a quem Abraão amava. Na verdade, irmãos, essa história é uma história que impacta qualquer um de nós. Porque eu tenho certeza que não tem ninguém aqui disposto a entregar o único que você ama. Na verdade, essa história, toda ela tem um caráter profético. Deus queria mostrar ao homem aquilo que ele faria pelo homem. Diz a Bíblia no texto que lemos que Abraão, quando Deus pediu a Abraão, o verso 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. A Bíblia não diz que Abraão levantou-se, que Abraão acordou de madrugada. A Bíblia diz que Abraão se levantou de madrugada. Qual a diferença? Se a Bíblia não diz que ele acordou de madrugada, que ele simplesmente se levantou, é porque ele já estava acordado. Porque ninguém que tem uma notícia dizendo: eu quero de você aquele que você mais ama, você vai entregar um altar em holocausto a mim. Ninguém dorme com uma notícia dessa. E é por isso que a Bíblia diz: e levantou-se Abraão de madrugada. Ele não acordou, porque ele não dormiu. Não é fácil entregar o que você mais ama. Não é fácil entregar aquilo que é mais precioso. É fácil entregar aquilo que as pessoas estão acostumadas a fazer. Existe um tipo de evangelho muito acostumado a entregar aquilo que sobra. O que sobra você entrega para Deus. Deus queria ensinar a Abraão que na relação com ele
Ele quer o melhor. Diz a palavra de Deus que Abraão levantou-se de madrugada, fendeu a lenha, acordou o moço, acordou outros 2 moços que iriam com o filho. Diz a Bíblia que ele preparou o jumento, albardou, preparou todas as coisas. E eles seguiram logo cedo para a região de Moriá. Quando eles estavam caminhando durante já 3 dias, Abraão ergueu os olhos e viu o Monte Moriá à distância. E Abraão virou-se para os moços que estavam com ele, com o filho, e disse: ficai-vos aqui, e eu e o menino iremos até lá, e tendo adorado, tornaremos para vós. A carta aos Hebreus diz que Abraão cria que ainda que Isaque fosse sacrificado, ainda que Deus pedisse Isaque em holocausto, holocausto significava não apenas sacrificar, mas o holocausto significava levar a lenha e queimar o sacrifício, fazer com que todo o sacrifício tornasse em cinzas. E a carta aos Hebreus diz que Abraão cria que Deus era poderoso para transformar as cinzas de Isaque e trazer Isaque à vida novamente, das cinzas. Diz a Bíblia que quando Abraão levantou seus olhos, deixou os moços para trás e começou a caminhar, a subir o Monte Moriá. E naquela subida, somente Abraão e Isaque, somente Abraão e o seu unigênito, ninguém mais. Os moços e o jumento ficaram para trás. Abraão e o jumento começaram a subir juntos. E Abraão então pega a lenha e coloca sobre os ombros de Isaque e traz o fogo e o cutelo nas suas mãos. O fogo e o cutelo estavam nas mãos de Abraão, mas a lenha estava sobre Isaque. E os dois começaram então a subir o monte. Quando eles estavam subindo o Monte Moriá, Isaque fez a pergunta de um inocente: meu pai, eu estou vendo o fogo e o cutelo nas tuas mãos. Eu estou levando a lenha. Mas meu pai, onde está o cordeiro que vai ser sacrificado? Onde está o cordeiro que está preparado para o holocausto? Meu pai. Era natural o menino olhar e dizer: nós não estamos levando o cordeiro, meu pai. Quando eles chegaram no monte, no meio da subida, então, Abraão vai responder o filho profeticamente. Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Alguém pode olhar e dizer: acho que Abraão quis engambelar o menino aqui. Mas não é isso. Abraão cria. Abraão falou daquilo que ele creu. O único que tem poder, meu filho, para providenciar o cordeiro, não sou eu. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Na verdade, a expressão no original é Deus vê e não Deus proverá. Deus vê o cordeiro, meu filho. E o cordeiro que Deus vê, esse é o cordeiro que Deus haverá de prover. Quando ele sobe o monte, então, Abraão prepara a lenha, levanta o cutelo para sacrificar Isaque. E Deus dá um brado no céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Deus interrompeu o sacrifício de Isaque com um grito celestial. Essa história comovente, e que nenhum de nós, eu creio, eu estou afirmando por mim, e eu creio que eu posso falar por todos aqui. Quem aqui estaria disposto a entregar o Isaque? Quem estaria disposto a entregar no altar
a pessoa que você mais ama na vida e dizer, ele vai morrer. Agora eu quero dizer uma coisa, irmãos. Tudo que está no altar de Deus está sob os cuidados dele. Abraão pegou aquilo que era mais importante para ele na sua vida, o bem mais precioso, o filho da promessa. E Abraão pega o filho da promessa e coloca sobre a lenha, levanta o cutelo para sacrificá-lo. E Deus dá um brado, o bendito brado de Deus. Eu quero dizer, bendito foi o brado de Deus, porque Deus não permitiu o mais precioso de Abraão morrer naquele dia. Deus não permitiu que a pessoa mais importante na vida de Abraão morresse. Deus não permitiu que o amor de Abraão fosse sacrificado. Deus não permitiu que o riso de Abraão fosse morto. O nome Isaac quer dizer sorriso. Há determinados momentos na vida de alguns crentes que Deus pede o seu sorriso. Me dá o seu sorriso. E oferece o seu sorriso em holocausto. Oferece para mim o que te alegra. Oferece para mim o que é mais importante para você. Oferece para mim aquilo que você dá mais valor na vida. Essa história, ela é essencialmente profética. Porque Abraão não entregou Isaac. Abraão não viu Isaac morrer. Apesar de ter entregue, Abraão não viu Isaac morrer. Essa história é tão maravilhosa, irmãos, porque Deus queria mostrar ao homem o valor de um unigênito. O valor de alguém que era mais importante para Abraão. E que Deus, na verdade, iria fazer aquilo que Abraão não fez. A história de Abraão é a história de Deus com o homem. Abraão pegou o menino inocente quando Jesus veio ao mundo. Deus entregou o que de mais precioso ele tinha. O que de mais importante ele tinha na eternidade. O bem mais valioso. O seu unigênito. O seu inocente. O seu amor. O seu riso. A sua alegria. O seu contentamento. Ele virou-se para o inocente dele e disse assim: meu filho, desce. Desce. Você vai morrer na cruz. Você vai ser pregado numa cruz. Meu filho, você vai estar sozinho. Quando Abraão caminhou com os moços, eles caminharam até o pé do Monte Moriá. Mas para subir o monte, subiram apenas Abraão e Isaac. Apenas os dois. Quando Jesus foi preso, Pedro, que disse que iria defendê-lo, e se fosse necessário, morreria por ele, foi o primeiro a correr. Os demais apóstolos todos fugiram. Na cruz, era só o Pai e o Filho. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, ele vai caminhando em todo o tempo e em todo o ministério de Jesus, ele sempre chama Deus de Pai. Todo o ministério de Jesus, ele chama Deus de Pai. Ele chega a dizer, eu e o Pai somos um. Quando disseram, mostra-nos o Pai, ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou o amor do Pai. Todo o amor do Pai sou eu. Mas quando ele foi preso, todos, as ovelhas se espalharam. As ovelhas dispersaram. Ninguém ficou. Todos estavam amedrontados com aquilo que podia acontecer a ele. O lugar mais próximo que Pedro ficou foi no pátio da casa do sumo sacerdote. Enquanto Jesus estava na casa do sumo sacerdote apanhando, sendo esbofeteado, sendo cuspido,
sendo achincalhado, sendo humilhado. O Filho de Deus, o amor de Deus, o unigênito de Deus, o inocente de Deus. Mas o moço ficou no pé do monte. Os dois moços ficaram ali. O jumento também. Ele estava sozinho. Ele carregou a cruz sozinho. Os amigos fugiram. Aqueles que disseram e declararam amor por ele, nenhum deles ficou. Todos eles foram embora. Ele foi sozinho, ele e o Pai, andando pelas vielas de Jerusalém, por aquelas ruas apertadas, debaixo de apupos, debaixo de assobios, debaixo de gritos dizendo: crucificam, crucificam. Ali estava o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o santo de Deus, o inocente de Deus. Quando ele foi levado à cruz, uma das últimas palavras, quando ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento em que Jesus não chama Deus de Pai. Foi o único momento. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra oportunidade em que Jesus chama Deus de Pai, em que Jesus chama Deus de Deus, a não ser esta. É sempre eu e o Pai. O Pai está comigo. Ele ouviu do Pai quando a pomba pousou sobre ele, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele é toda a minha alegria. Todo o meu amor está nele. Jesus não reclamou por nenhuma bofetada que tomou. Jesus não reclamou por uma chicotada. Jesus não abriu a boca tendo suas mãos e pés pregados na cruz. Ele não reclamou do amigo Pedro que o abandonou, que negou, dizendo que não conhecia. Ele não reclamou a traição de Judas. Ele não reclamou a maneira como o sinédrio judaico conspirou contra ele, armou contra ele. Ele não reclamou a maneira desajustada como Pilatos o julgou injustamente. Ele não reclama de nada. A única coisa que Jesus reclamou na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava dizendo assim: eu não consigo te sentir, meu Deus, porque o meu pecado e o seu pecado estavam sobre ele. E a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Os olhos do Pai voltaram. Ele não sente a presença do Pai. A única coisa que ele reclama é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado na cruz, para hoje você ser amparado aqui. Ele não pôde chamar o Pai dele de Pai, para te comprar com alto preço, para você chamar Deus de Pai. A palavra de Deus diz assim, que os dois subiam juntos. O menino virou-se para o seu pai, Abraão, e disse: meu pai, o fogo e o cutelo estão nas tuas mãos, a lenha está nos meus ombros, mas meu pai, onde está o cordeiro? O juízo, o fogo e o cutelo estavam nas mãos do pai. A santa ira de Deus. Na verdade, Isaac carregando a lenha, subindo o Monte Moriá, era um tipo perfeito de Jesus, andando nas vielas de Jerusalém, carregando o madeiro na cruz, carregando a cruz nas costas. E agora ele vai dizer: meu pai, onde está o cordeiro? Eu quero informar uma coisa, irmãos, esta resposta que Abraão não conseguiu responder, senão profeticamente, essa resposta, esta pergunta atravessou os séculos. Meu pai, onde está o cordeiro? Meu pai, onde está o cordeiro? Meu pai, onde está o cordeiro? Os séculos foram se passando, os anos foram se passando, os milênios passaram.
que João Batista às margens do Jordão responde a pergunta de Isaac subindo o Monte Moriá. Onde está o cordeiro, meu pai? João olha para Jesus e diz: eis aqui o cordeiro. Eis aqui o cordeiro. A pergunta de Isaac foi respondida 2000 anos depois. Mas bendito seja Deus que preparou para si o cordeiro. 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20 diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac, Deus deu um brado dizendo: não faças tal. Não é o teu filho que vai morrer. Não é aquele que você ama que vai morrer. Não é o teu sorriso que vai se apagar. É o meu sorriso. Abraão olhou para trás dele, tinha um carneiro amarrado pelos chifres. Sabe por que Abraão olhou para trás? 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. Porque o cordeiro estava atrás de Abraão. Foi preparado por Deus antes da fundação do mundo. O pecado do homem não foi uma surpresa para Deus. Deus preparou o cordeiro dele antes do homem pecar. Deus preparou o filho dele para morrer no meu lugar e no seu lugar antes do homem pecar. Por isso o cordeiro estava atrás de Abraão, porque ele foi morto antes da fundação do mundo. Na mente do Pai, o cordeiro tinha se entregue por nós desde o princípio. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Eu li ao final esse texto e repeti. Eu gostaria de que fosse projetado para lermos juntos. O teu sorriso pode sair de casa um pouco. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz que Abraão deu satisfação a Sara. Mas eu não tenho dúvida que Sara perguntou: por que você está acordando tão cedo, Abraão? Onde é que você vai levar o menino? Como toda mulher, Sara não poderia deixar de perguntar isso. Abraão! Abraão! Onde você vai levar o nosso sorriso, Abraão? Abraão! Você vai passear com o nosso sorriso? Abraão, você vai levar o nosso sorriso para onde? Sara, eu vou levar o sorriso ao Monte Moriá. Eu vou entregar o sorriso em sacrifício. Bendito seja Deus, que Deus não precisou do sorriso de Abraão. Bendito seja Deus, que Deus poupou o Isaac de Abraão, e Deus poupou o seu Isaac, mas Deus não pode poupar o seu unigênito. A palavra de Deus diz assim: e levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que detrás dele havia um carneiro amarrado pelos chifres no mato. E ele tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Meu irmão, no seu lugar e no meu lugar e no lugar daqueles que nós amamos, havia um cordeiro preparado. Santo Deus, Santo Deus, a santa ira de Deus recaiu sobre Jesus, o unigênito dele. Ele não poupou o que de mais precioso ele tinha para poder poupar o que de mais precioso você tem. A morte de Jesus foi substitutiva. Sai Isaac de cima da lenha, sai Isaac do altar e entra o cordeiro. Quantas vezes Deus te poupou, irmão? Sabe por que você está aqui na igreja? Se não fosse o amor e a misericórdia de Deus em poupar o seu Isaac, nem eu nem você estaríamos aqui. Mas bendita substituição de Deus. Bendita substituição de Deus. Olha para trás, Abraão.
O cordeiro que eu preparei é antes de você, Abraão. Porque eu preparei o cordeiro para todos os homens, Abraão. Eu não preparei o meu cordeiro apenas para Isaque, o seu filho. Eu preparei o meu cordeiro, o meu unigênito, o meu amor para todos os homens. Abraão, eu poupei o que de mais precioso você tem. Mas eu não pude poupar o que de mais precioso eu tenho. Salvação é isso, irmãos. Salvação é você entender que naquele altar eu e você merecíamos estar ali. Salvação é você entender que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Quem merecia o fogo e o cutelo, quem merecia o juízo éramos nós. Mas Deus substituiu. Sai Isaque. E entra aquele que eu providenciei para morrer no lugar de Isaque. Eu sei que você não jamais entregaria a pessoa que você mais ama. Mas eu quero encerrar dizendo: Deus entregou por você a pessoa que Ele mais ama. Glória a Deus. Você consegue entender o que é o amor de Deus? Bendito seja o teu nome. Você consegue entender como Deus te ama? Será que você consegue entender e conceber o amor de Deus por você? Que você não entrega a Ele o que de mais importante você tem, mas Ele entregou por você e por mim aquilo que Ele mais amou na vida. Por isso a Bíblia diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É loucura, irmão. É loucura. É loucura você saber que existe um Deus que me ama a tal ponto que entregou por mim alguém que Ele mais amava, e eu não tenho condição de entregar por Ele aquele que eu mais amo. Ele sabe que nós somos assim, e mesmo assim Ele diz: o meu filho morreu por você. Morreu por você, Pedro, que me negou. Morreu por todos os apóstolos que correram naquele momento com medo de serem presos. Morreu por você, meu irmão. Morreu por você que nos visita nesta noite. Ele morreu no seu lugar. Ele se fez pecado por mim. Jesus Cristo se fez maldição por mim. É por isso que a igreja o adora. É por isso que a igreja abandona o mundo por amor a Ele. Quando você olha um crente, servo de Deus, que abandonou o pecado para servir a Jesus, às vezes as pessoas não entendem. Que isso? Eu te conheci lá fora, você era terrível. Antes de conhecer este amor, depois de conhecê-la, é impossível ser a mesma pessoa. É impossível. Eu fico imaginando quando Abraão voltou com Isaque para casa, Sara abraçando o menino, dizendo: sorriso, vem cá, eu quero te abraçar. Ah, Isaque, você é minha alegria, você é meu sorriso. Pode abraçar o seu sorriso, irmão. Pode escancarar o sorriso. Pode abrir os lábios e sorrir. Abraça o seu sorriso. Abraça o seu sorriso. Porque Jesus morreu na cruz para você abraçar o seu Isaque. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz pelo meu pecado. Ele morreu na cruz em morte substitutiva. Eu não posso fazer outra coisa a não ser me entregar a Ele. A graça de Jesus é melhor do que a vida.
não sou merecedor.